Olá, boa noite. Eu tô aqui sentado no meu computador preparando uma mensagem para falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. É um texto realmente eficiente e bem preparado para que você entenda um pouco na linguagem jovem, na linguagem, ao mesmo tempo que jovem, a linguagem de uma pessoa que não seja um acadêmico, mas também uma mensagem que tenha uma tonalidade é, centrada na doutrina de 2000 anos de história da igreja, ou seja, mantendo a doutrina de 2000 anos, em que pese as igrejas protestantes também participantes dessa mesma unidade conciliar com a fé de 2000 anos, seja da igreja romana, da igreja ortodoxa. Vamos seguir e eu vou fazer a leitura do texto. Irmãos e irmãs, quero hoje partilhar convosco uma palavra que pesa não pelo seu tom duro, mas pela gravidade da verdade que carrega a advertência de nosso Senhor sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nos evangelhos, Jesus afirma algo que, à primeira vista, pode assustar. Todo pecado será perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Em Mateus, a gente encontra esse texto. Mas o que ele quer nos dizer com isso? Será que existe um pecado tão grande que nem o sangue de Cristo pode lavar? A resposta à luz da fé da igreja é não. Não porque Deus tenha limites, mas porque nós mesmos podemos livremente fechar a porta à sua misericórdia. A misericórdia de Deus é infinita. Santo Agostinho dizia: Deus, que te criou sem ti, não te salvará sem ti. E isso é importante porque está ligado diretamente à unidade do homem para com Deus no serviço da obra salvífica, ou seja, a participação do homem no processo salvífico. Né? Fé da igreja de 2000 anos. O amor de Deus se oferece sempre, mas ele nos respeita. Ele bate a porta, não a arromba. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é um erro de linguagem, não é um grito de raiva na dor. É uma atitude persistente de recusa. É dizer com a vida: não quero ser perdoado, não preciso, ou não acredito que possa ser perdoado. São dois extremos. Aquele que diz: pequei demais, Deus não me quer mais. E aquele que diz: Deus é bom, então posso continuar pecando. Ambos erram, porque desconfiam do amor de Deus. Um por achar que Deus é fraco, outro por achar que Deus é cego. Mas Deus é forte e vê tudo, e mesmo assim nos ama. É o Espírito Santo quem toca a consciência, que nos faz chorar no fundo da alma e dizer: Senhor, tende piedade de mim, que sou um impertinente pecador. Recusar esse toque é como apagar a última vela no meio da noite. E é afogar a própria voz da alma que clama por salvação. Esse é o perigo. Um coração endurecido
que já não pede perdão. Um orgulho disfarçado de indiferença. Irmão, irmã, se você ainda sente culpa, se ainda há dor, se ainda há arrependimento, então o Espírito ainda continua batendo a porta. E enquanto houver vida, há tempo. Não importa o que você fez, não importa quantas vezes você caiu, o único pecado que Deus não perdoa é aquele que não lhe entregamos. Não endureça teu coração. Não diga, meu caso não tem mais jeito. Isso é mentira do inimigo. Deus é maior que o nosso coração. Diz São João: se o nosso coração ainda chora, é porque o céu ainda espera a nossa volta. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo está clara. Ela é um ato contínuo de não achar-se capaz de receber perdão divino. E por não se achar capaz, rejeitar completamente as vozes que dizem: Deus te perdoa. Então, rejeitar a obra salvífica de Cristo na pessoa do Espírito Santo, que realiza o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, é um pecado contínuo que, tendo sua manutenção até o fim da vida, leva à condenação. Então, fazer-se digno, porque isso foi o que Jesus fez, e ao reconhecer a grandeza do seu sacrifício na cruz, fazer-se digno de receber esta dádiva. Porque se o próprio Deus, incontestável é a sua obra, nos diz que podemos ser perdoados, nós não podemos ser maiores que Deus a dizer que não podemos. Deus é maior. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai seja com Ele, fez com que houvesse uma certeza. E por isso edificou a sua igreja, assistida ao longo da história pelo Espírito Santo, para nos deixar claro a dádiva do perdão divino. Então, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. É quando continuamente, manutenindo até o fim da vida, o homem não se acha digno da aceitação divina, atribuindo-se a si mesmo a incapacidade e atribuindo a invalidez ao sacrifício de Cristo. Portanto, também a obra do Espírito Santo. Então, a fé de 2000 anos da história da Igreja nos prova que o sacrifício vicário de Cristo é eficiente
para nos perdoar em plenitude do pecado. Aqui está a prova. Deus abençoe.